Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Louvado seja Deus que nos tem permitido mais uma vez estarmos aqui nesta noite com os nossos irmãos, para que juntos possamos louvar e glorificar o teu santo nome, ó Deus. Nós agradecemos o privilégio de podermos nos encontrar, né, através desse mecanismo virtual que o Senhor nos concede para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós estamos felizes pelos irmãos que estão entrando e esperamos de coração para aqueles que estarão também ingressando em nosso culto virtual a partir deste momento, que assim tudo isso passar, que essa pandemia acabar, que nós possamos retornar à nossa comunidade de fé no local físico. Aqueles que estão nos visitando em rede virtual possam também nos visitar no modo presencial, e nós ficaremos muito felizes de estarmos junto com os nossos irmãos e com estas pessoas que têm sempre nos acompanhado através da rede social, para que juntos, presencialmente agora, possamos prestar um culto de louvor e adoração a Deus, todos reunidos para a honra e glória do seu nome. Eu queria já convidar os irmãos para que a gente fizesse uma oração. E nesta oração iremos dar início ao nosso culto dominical. Após isto, a gente vai fazer a leitura do Salmo e chamar o grupo do louvor para que ele nos conduza em adoração ao Senhor ao cantar 3 canções para a honra e glória do seu nome. Oremos. Justo e soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua infinita graça e misericórdia. Obrigado pelo teu amor e pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor nos tem amparado, nos ajudado, tem cuidado de nós, tem sido conosco em todo o tempo, tem nos instruído conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Muito obrigado pelo privilégio de, nesta noite, mais uma vez, podermos estar juntos com os nossos irmãos, mesmo através desse meio virtual, mas é o meio que tu, ó Pai, concedestes para que fizéssemos um culto em adoração ao teu nome. Te agradecemos não só pela nossa igreja, mas por diversas outras que neste momento também estão te adorando, glorificando o teu santo nome, cada um nas suas casas, mas com um único objetivo, com um único intuito de glorificar e exaltar-te. Continua conosco, dá-nos uma noite de paz, permita que nesta noite nós possamos ouvir a tua voz, aprender a tua palavra e te adorarmos, prestando um culto que exalte o teu santo nome. Continua conosco, que aqueles que ainda estão chegando possam ter facilidade na conexão e assim possam conseguir estar conosco durante todo o transcorrer deste período de 1 hora, que é o culto que estamos dedicando a Ti. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já queria botar agora o Ministério do Louvor e já pedia para que eles, enquanto estão chegando, os irmãos fossem abrindo as Bíblias aí no Salmo 150. Que nós vamos utilizar para fazer a leitura antes dos cânticos. Salmo de número 150. Aí estão nossos irmãos, Ana e Rafa, de máscara, tudo protegido. É isso aí, gostei de ver. Que Deus os abençoe. Vamos fazer a leitura e depois estar com vocês aí, tá? Salmo 150, ele diz o seguinte: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Ministério do Louvor está com vocês. Amém. Amém. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Faz
presença, contemplar tua grandeza, e agora o Senhor Espírito, em verdade, e nós nossos pés na beleza da santidade, e com meu louvor seja um cheiro suave, e um som agradável aqui, o digno é. Em verdade, e nós nossos pés na beleza da santidade, e com meu louvor seja um cheiro suave, e um som agradável pois digno é. E com meu louvor seja um cheiro suave, e um som agradável pois digno é. Vamos entoar agora o hino 62, hino de gratidão do Nário. Graças te dou por tudo que me deste, e veio a salvação em Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvado. Graças, graças, graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do teu lado que alegra o meu viver. A provisão paterna todo o prazo, e a voz do teu amor, pelo graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a terra que te cria, são bênçãos que eu quero para graças, graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, Pai, os meus amigos, os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias e perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Agora nós vamos cantar um louvor novo e vamos deixar a igreja familiarizada com ele para quando no grande culto da nossa volta, que eu espero seja uma noite de vigília, Amém. dá razão a tudo que a gente está sentindo. Então a gente já tem os novos louvores para entoar junto com a igreja. Amém? Amém.
Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas pessoas que têm chegado, pelas canções que louvamos. E agora, para dar seguimento ao nosso culto, eu queria convidar os irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias aí na carta de 1 Timóteo, capítulo 5. A gente vai fazer a leitura aí dos versículos 1 até o versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, dos versículos 1 ao 8. Enquanto os irmãos estão abrindo, mais uma vez agradecemos a presença de todos e aqueles que a primeira vez que estão nos visitando. Nós somos a segunda igreja presbiteriana de Rio Doce. Nosso pastor é o reverendo Luiz Carlos. Está bem, graças a Deus, mas hoje pela escala
Sou eu que fiquei com o trabalho da pregação. Meu nome é Daniel Elias, sou seminarista da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce. Sinta-se muito bem-vindo a estar conosco, louvando e agradecendo ao nome do nosso Deus. Vamos estar trabalhando hoje, que é o último domingo de maio, e encerramos o estudo que vínhamos trabalhando desde o primeiro domingo, que é sobre família, na perspectiva das famílias, vendo o que as Escrituras podem tratar sobre este tema que tanto nos fala ao coração. Entendendo que os irmãos já conseguiram encontrar aí, a gente vai estar lendo agora dos versículos 1 a 8. Vou pedir que os irmãos acompanhem 1 Timóteo, capítulo 5, versículos do 1 a 8. Diz o seguinte: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, a mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vamos estar orando neste momento, pedindo que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e nesta hora nos conceda graça, sabedoria e misericórdia para que possamos estar transmitindo os ensinamentos da Escritura e que possamos estar com os ouvidos e o coração bem atentos ao que Ele tem para falar conosco nesta noite. Oremos. Deus, muito obrigado pelo culto transcorrido em paz até aqui. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar podendo ministrar a Tua palavra e poder prestar um culto de louvor e adoração com os meus irmãos. Muito obrigado pelo texto que lemos e a primeira coisa que te pedimos é que o Senhor tenha misericórdia de nós, pecadores, e que ao ouvirmos a Tua palavra nós possamos nos submeter a ela. Nós possamos nos submeter a ela entendendo que ela é autoridade sobre as nossas vidas, pois é a Tua palavra, Deus. E como Tua palavra ela é vida para o nosso ser. Que nós possamos nos humilharmos, quebrantarmos o nosso coração e absorvermos as verdades do texto sagrado para que possamos pô-las em práticas e glorificar o Teu nome andando de acordo com a Tua palavra. Também te peço pela minha vida, para que o Senhor continue com as Tuas mãos de misericórdia sobre mim, porque eu não tenho capacidade para fazer esta obra, eu não tenho condições de mim mesmo para estar aqui fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, mas é em Ti onde eu encontro graça para exercer o ministério ao qual o Senhor me tem confiado. Que o Senhor possa mais uma vez, se assim for a Tua vontade, estar se utilizando de mim para proclamar a Tua palavra e ser bênção e edificação para a vida dos meus irmãos e todos aqueles que estão escutando. Que Teu nome seja glorificado acima de tudo, que toda glória seja dada a Ti, que Teu nome seja engrandecido e Tu seja exaltado em nosso meio mais uma vez nesta noite. É isso que te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu acredito que os irmãos já estejam tanto quanto familiarizados com a carta, mas só para a gente estar repassando aí, é importante a gente ter a compreensão. Os irmãos já sabem que foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e a carta é endereçada ao próprio Timóteo, a quem também leva o nome a carta. Então, Timóteo aí, por sua vez, que era um jovem pastor, ele recebe esta orientação do apóstolo Paulo. Ele tinha, na verdade, crescido aos pés do apóstolo Paulo e tinha aprendido muito. O apóstolo Paulo andou com ele em algumas viagens missionárias e em determinado momento das viagens, por volta aí da terceira viagem missionária, se não me falha a memória, o apóstolo foi
foi instruído pela parte do Senhor a enviar Timóteo para a igreja de Éfeso, no intuito de lá estar corrigindo algumas coisas que estavam acontecendo e também trazendo algumas explicações e alguns direcionamentos aos irmãos, principalmente no que diz respeito aos ensinos de falsos mestres, que era algo que estava se levantando. A gente está falando aí do primeiro século cristão, por volta do ano aí 60 a 70 depois de Cristo. Então já tinham agora falsos mestres se levantando, trazendo alguns ensinamentos errôneos. E Timóteo também, além de combater estes ensinamentos, Timóteo também estava lá com o objetivo de organizar e dirigir a igreja da melhor maneira possível para que ela glorificasse e exaltasse o nome do Senhor. Para quem já leu a carta, sabe que ela tem um tom muito pastoral e muito paternal também. Por vários momentos, Paulo vai chamar Timóteo de filho na fé. E ele assim o considerava por ter, digamos, de certa forma, instruído Timóteo em tudo aquilo que ele conhecia acerca da palavra de Deus. O primeiro trabalho em Timóteo foi realizado provavelmente a partir da sua mãe e sua avó, e depois Paulo é que tomou conta de instruí-lo de acordo com os ensinamentos da palavra. Então, Paulo, ao escrever essa carta, ele tem uma diversidade de temas para serem tratados. E um destes temas é justamente o que escolhemos para falar hoje, que é no capítulo 5, aí priorizando do versículo 1 até o 8, onde ele está dando instruções a Timóteo a como dirigir a igreja, mas num âmbito familiar, no âmbito da família. E nós queremos ler esse texto, entender o texto e fazermos as devidas aplicações de acordo com o que eles podem nos ensinar e nos instruir, nos edificar quanto às nossas famílias que vivem para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Então, caminhando agora para o próprio texto, depois de ter feito essa introdução, a gente vamos refletir, nós iremos refletir inicialmente, primeiramente nos versículos 1 e 2. Vamos ver o que é que esse versículo diz. Ele diz o seguinte: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como um pai aos moços, como irmãos, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs, e com toda a pureza. Num primeiro momento, é importante a gente salientar aqui a distinção que o apóstolo Paulo vai fazer entre a palavra repreender e a palavra exortar. Por que é importante a gente fazer isso? Porque, assim, da maneira como foi traduzida, repreender e exortar, para a gente parece que tem a mesma ideia. Num primeiro momento, quando a gente faz uma leitura, não vamos entender muito bem porque é que ele está utilizando uma palavra que parece ter o mesmo sentido da outra, mas ele está dizendo, não utiliza repreender, utiliza exortar. É porque no texto original, as palavras que são empregadas no grego, elas de fato têm sentidos diferentes. Elas têm conotações e denotações diferentes que poderiam tratar a igreja, tratar as pessoas no ato da correção de forma diferente. Observe que no primeiro ele diz, não repreenda. Repreender no grego vem da palavra epiplesso, que tem um sentido, que tem aí um significado muito duro. É um sentido de corrigir com dureza. Corrigir a ponto de repente, até chegar a ferir o outro. Então, não se utilizar de repreensão, quando Paulo vai dizer isso, ele está dizendo, as palavras que você vai utilizar neste momento, elas não devem ter a intenção de ferir, elas não devem ter a intenção de machucar, elas não devem ter a intenção de causar algum problema, ou algum ressentimento, ou algum dano na vida do outro que há de escutar estas palavras. Porque o intuito daquele que tem praticado a correção, o intuito daquele que está admoestando o outro, exortando o outro, não é de feri-lo, mas é de corrigi-lo, é de fazer com que ele possa vir a reconhecer o erro em que ele tem feito. Então, no primeiro momento, Paulo diz, não usa a palavra repreender, mas usa a palavra exortar. E aí a palavra exortar, no grego, ela já traz outro significado, e é por isso que Paulo faz esse jogo de palavras, instruindo Timóteo a como orientar. No grego, a palavra exortar vem da palavra paraklelo, parakaleo, melhor dizendo.
Essa palavra ela tinha um significado mais brando, de se corrigir ou de se chamar a atenção com brandura ou trazendo consolo ao outro. A ideia que Paulo estava querendo ensinar a Timóteo é que as palavras que Timóteo ia utilizar para exercitar a correção na vida da igreja, na vida das pessoas que compunham aquela comunidade de fé, precisavam ser palavras bem selecionadas, com o intuito não de ferir, mas com o intuito de gerar no outro a compreensão de que ele estava errado, de que ele precisava reconhecer o caminho que ele estava trilhando, que era um caminho distante daquilo que Deus tinha expresso em sua palavra, daquilo que Deus tinha como vontade para a vida dele, e que ele, arrependendo, pudesse deixar aquele caminho e voltar a andar de acordo com a vontade de Deus. Quando Paulo está chamando a atenção de Timóteo para este jogo de palavras, olha, Timóteo não repreende, mas exorta, Paulo está com toda a preocupação do mundo em que Timóteo aprenda a fazer esta correção de maneira a glorificar e exaltar o nome de Deus, e não de maneira a ofender ou ferir o outro a quem ele irá corrigir. De maneira nenhuma a gente deve pensar que Paulo estava de alguma forma querendo dizer para Timóteo, ó Timóteo, para determinado grupo da igreja, tu passa a mão na cabeça, tu faz vista grossa, tu tapa o sol com a peneira, né? Como a gente escuta muitas vezes hoje em dia, muito pelo contrário. Paulo já começa o capítulo 5 ensinando Timóteo a como corrigir, porque ele entendia que a correção era algo necessário no meio do povo de Deus. Se somos pecadores, se infelizmente ainda temos esta carne corrompida, a natureza corrompida e lutamos contra ela diariamente, onde travamos essa luta entre o espírito e a carne, por vezes vamos vir a pecar, vamos vir a errar. E é normal que neste processo tenhamos alguém que nos venha a orientar, a nos corrigir, a nos aconselhar, a nos exortar, a voltarmos novamente para os caminhos a qual o Senhor tem preparado ou tem nos direcionado de acordo com a sua palavra. É importante que possamos sempre estar fazendo esse tipo de ponderação. Então, o intuito do apóstolo Paulo aqui, em momento algum, era dizer que a correção poderia ser deixada de lado em determinado momento ou para determinado grupo de pessoas. Muito pelo contrário, ele tinha total compreensão da necessidade de praticá-la e estava ensinando a Timóteo qual era o melhor caminho para que ele, ao exortar, buscasse sempre o intuito de gerar no outro a questão do arrependimento e da volta ou do retorno a andar conforme a palavra de Deus ordena. Fica uma lição importante para nós isto, que é a maneira com a qual nós temos se utilizado das palavras para corrigir. Nós precisamos, como aqueles que também somos chamados por Deus, muitas vezes, a exercermos cuidado na vida do outro, a exercermos esta correção na vida do outro, com todo amor e dedicação. Temos que tomar cuidado com as palavras que usamos, porque estas palavras muitas vezes podem ser pesadas demais, a ponto de ferir o outro. O exercício da correção ele é necessário, mas aquele que há de corrigir, aquele que há de exortar, nunca deverá se colocar na posição de acusador. Ele nunca deverá ter consigo palavras acusadoras, ou muito menos palavras de juízo, palavras julgadoras, palavras de ofensa, palavras em que muitas vezes há a expressão de descarrego de raiva ou de ira sobre o outro. Não é esta forma que a Escritura nos mostra de estarmos corrigindo o nosso irmão, corrigindo aquele que amamos, corrigimos o nosso próximo. Mas muito pelo contrário, a Escritura nos ensina que as palavras precisam ser palavras brandas, palavras que denotem amor, o amor que nós temos para com o outro no ato da correção, e que possamos transparecer, ao falarmos, o nosso intuito de fazer com que o outro entenda que ele está errado e volte a glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, a partir da correção da postura que ele tem praticado.
Isso é já o que o apóstolo Paulo quer deixar muito claro num primeiro momento, quando ele está tratando especificamente aí dos dois termos, o exortar e o repreender, para que Timóteo possa fazer isso de maneira sábia, de maneira prudente e de maneira a glorificar a Deus. Em segundo lugar, ainda tratando dos versículos 1º e 2º, o apóstolo Paulo agora vai não só ensinar a Timóteo que tipo de palavra ele deve usar para realizar a correção, mas agora ele quer ensinar a Timóteo que tipo de postura ele também deve ter no ato de realizar a correção. E agora que ele já fez a distinção entre palavras e debruça-se para ensinar sobre a postura, ele recorre a uma estrutura que que deve ser uma estrutura de representação maciça no ato da correção. Ele recorre a uma estrutura que ela deveria ser exemplo na maneira de se corrigir. E perceba que ele recorre justamente à estrutura familiar. Perceba que quando o apóstolo Paulo vai falar da maneira que ele precisa se utilizar para corrigir o outro, da maneira que Timóteo precisa lidar, aprender a fazer para corrigir o outro, ele vai recorrer à estrutura familiar. Ele vai recorrer a uma forma quando Timóteo vai corrigir a um homem mais velho, que ele corrija como se estivesse corrigindo ao seu pai. Que quando ele for corrigir a um jovem, que ele corrija como se estivesse corrigindo ao irmão. Quando for corrigir a uma senhora mais idosa, como a sua mãe. E quando a uma jovem, como a uma irmã com toda a pureza. O apóstolo Paulo faz isso porque ele entende que na perspectiva da família, no modelo que Deus estabeleceu, na matriz familiar, de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo Pai, as nossas relações existentes neste seio familiar devem ser todas pautadas pelo amor. E sendo relações pautadas em amor, imergidas neste amor e graça de Deus, que é a estrutura familiar, quando se corrige dentro dessa estrutura, o intuito que se há entre todos aqueles que participam desta família é de ver o melhor, é de ver o bem, é de ver o outro se corrigindo e caminhando bem para a glória de Deus. É de quando olhar para o irmão, para o pai, para a mãe, de chamá-lo a atenção com o objetivo de que ele melhore, com o objetivo de que ele acerte e com todo amor isto é realizado. Porque este é o padrão de correção familiar que Paulo tem muito claro em sua cabeça, que é estabelecido pela Escritura. É uma família bem ajustada, pautada em cima do amor de Deus, e que trabalha com o intuito de ver com que todos os seus membros cooperem bem, se conduzam e se portem bem para a glorificação do nome de Deus. Nesse aspecto, a estrutura familiar ela está envolta numa esfera sentimental ao qual Timóteo deveria se utilizar e aplicar este amor que ele tem pelos seus entes amados mais próximos a todos aqueles a quem ele deveria corrigir. Veja que o apóstolo Paulo entende que há um exemplo na família que deve ser utilizado para a correção do outro, para a correção do nosso irmão. Quando ouvimos isso, a grande pergunta que precisamos fazer a nós, quando nos deparamos com este texto e como ele confronta as nossas vidas, é: será que a maneira que temos corrigido os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos pais, esta maneira, ela pode ser exemplo de conduta e de postura para que eu corrija os meus irmãos quando eles vierem a errar? Será que a forma como eu tenho tratado e chamado o outro a atenção, chamado aquele que mora comigo, que vive comigo, que eu digo amar e que amo, pode ser um modelo cristão, bíblico, de amor e de cuidado o suficiente para que quando eu for tratar o meu irmão, que está caminhando comigo, o meu amigo, ele possa utilizar deste mesmo modelo que eu uso dentro de casa, dentro da minha comunidade de fé? Aí é que está a questão. Que modelo de correção nós temos utilizado nas nossas famílias?
Será que a forma como temos alertado as pessoas dentro do nosso ciclo familiar, ela tem glorificado e exaltado ao nome do nosso Deus? Pois é isso que o apóstolo Paulo nos leva a refletir, porque é este modelo familiar que ele deseja que seja refletido dentro da igreja a partir do que ele ensina a Timóteo nesse texto. Um exemplo que eu ouvi uma vez e que eu carrego comigo até hoje, de um amigo meu que em determinada situação precisou corrigir a sua mãe. E ele me contou que depois de casado, ele e a sua esposa tinham uma maneira de organizar a casa, uma maneira de dispor os móveis na casa, uma maneira de realizar as suas atividades dentro de casa. E por vezes, quando a sua mãe ia visitá-los e que entrava na sua casa, sempre criticava bastante, principalmente a sua esposa, pela maneira como os móveis estavam dispostos, pela maneira que eles estavam organizados, pela maneira como a casa estava arrumada. E em determinado momento, ele viu a necessidade de corrigir a sua mãe, porque a crítica que ela estava exercendo já não era uma crítica construtiva, mas era uma crítica que estava ofendendo e ferindo tanto a sua esposa quanto a ele. E ele contando a mim que um dia a chamou para conversar, e no jantar onde estavam só os dois, ele começou a dizer: mãe, a senhora sabia que eu amo demais a senhora? A senhora sabia que a senhora é um exemplo para mim de mulher, de cristã, de batalhadora, um exemplo para a minha vida. E começou a descrever tudo que a mãe dele representava para ele nesse primeiro momento. E tudo que ela era para a vida dele. E em determinado momento ele começou a dizer que em função de tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha vivido com a mãe, que ela era alguém que ele estimava e respeitava muito. E que independente de ter saído de casa, ele continuaria a respeitá-la, e quando estivesse na casa dela, ela continuaria a ser aquela que era a autoridade dentro da casa dela. E que por isto ele continuaria respeitando a maneira, inclusive, como ela gostaria de organizar as coisas dentro da casa dela. E ao final disso, ele disse que, mãe, já que eu respeito a senhora, e eu respeito demais, e sempre respeitarei tudo que a senhora faz, e a maneira, inclusive, como a senhora define e organiza o seu lar, eu preciso que a senhora também me respeite. E respeite a mim e a minha esposa na maneira como nós estamos conduzindo e organizando o nosso lar. Eu preciso que a senhora entenda que neste lar nós somos a autoridade. E a maneira como nós vamos organizar também vai servir para glorificar a Deus. E a senhora não pode desrespeitar isso. E ao final da conversa ele me disse que a mãe reconhece o erro e arrependida pede desculpas. E entende que, de fato, a autoridade e a maneira como aquele lar seria organizado passaria pela autoridade que Deus tinha dado à esposa e a ele como marido para organizar o lar. Esse é o intuito da correção. Ela não está aí para ferir o outro. Você não foi chamado para ferir o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, ou quem quer que seja. Mas ao aplicarmos os princípios da palavra de Deus para chamar o outro atenção e algum tipo de postura errada que o outro tem adotado, o objetivo é sempre, em amor, ganhar o outro para que ele glorifique a Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar a Timóteo neste primeiro momento. A aplicação que podemos fazer é que cuidar da família também é corrigir em amor. O melhor dizendo, corrigir em amor é sinônimo de cuidado com a família. Mas a correção precisa ser pautada pelo amor de Deus que está derramado em nossos corações. É desta forma que Paulo ensina Timóteo a cuidar e corrigir os irmãos. E é desta forma que o Senhor nos ensina a corrigirmos os nossos familiares, aqueles a quem tanto amamos. Mas o texto continua e nos continua ensinando outras verdades. E aí eu queria levar os irmãos agora a estarmos refletindo então no versículo 3 e 4, a qual Paulo agora vai fazer algumas outras observações. Neste versículo 3, ele agora
parte para o âmbito onde ele vai tratar sobre as viúvas. E ele vai dizer nesse primeiro momento o seguinte: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Perceba que agora o apóstolo Paulo começa a se preocupar com a questão que era presente já naquele momento, que era justamente com as viúvas. Mas para que a gente possa entender o que é que ele quis dizer com honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas, duas palavras são muito importantes para que a gente faça isso. A primeira é a palavra honrar. No contexto a qual a palavra honrar aqui está inserida, o objetivo dela é dizer: Timóteo, você vai honrar, ou seja, você vai ajudar no sustento financeiro, porque esse era o intuito da palavra honrar, da sua palavra no grego utilizada neste contexto original. Você vai se utilizar de subsídios financeiros para ajudar, para sustentar aquelas que são verdadeiramente viúvas. Ou seja, a partir da arrecadação que a comunidade de fé conseguiu obter através de dízimos e ofertas, uma parte daquilo, uma parte disso vai ser destinada a algumas pessoas que são viúvas. Mas não era qualquer viúva. Era aquelas que são verdadeiramente viúvas. E agora a gente vai refletir um pouco sobre o que é que ele queria dizer com a palavra verdadeiramente. Naquele tempo, a gente podia ter 3 tipos de viúvas, digamos por assim dizer. Existia a primeira viúva, que ela tinha perdido o marido, mas ainda tinha uma família que exercitaria o cuidado e o sustento da sua vida. E aí Paulo chama a atenção de Timóteo, quando ele usa a palavra verdadeiramente viúva, justamente para que ele observe isso. E ele tome cuidado com aquelas mulheres que se tornaram viúvas, que têm o sustento agora a partir de suas famílias, porque as famílias podem sustentá-las, mas elas querem, de maneira enganosa, de maneira fraudulenta, se passar por necessitadas e conseguir tirar dinheiro da igreja, conseguir tirar proveito da igreja. Paulo diz: toma cuidado com essas, porque essas não são verdadeiramente viúvas, e essas não são as que você deve honrar. Tampouco seriam aquelas viúvas que também poderiam se passar por pobres coitadas, poderiam se passar por necessitadas, mas eram detentoras de heranças deixadas pelos seus maridos e podiam se sustentar, podiam sobreviver muito bem com tudo aquilo que tinham recebido a partir do marido. E para essas, o apóstolo também adverte a Timóteo para que ele não seja enganado por elas, para que ele não seja levado a ajudar essas pessoas que em nada necessitariam de algum tipo de ajuda. Então, o tipo de viúva que se enquadraria como verdadeiramente viúvas, na verdade, Timóteo estava falando aqui daquelas que nem tinham família para se sustentar, nem tinham famílias para ampará-las, nem tinham famílias para sustentá-las financeiramente e poder prover-lhe alimentação e cuidados necessários, e também não tinham herdado fortunas e heranças para que elas próprias pudessem manter um padrão de vida mínimo necessário para o seu cuidado e para o seu sustento. A essas que não estavam enquadradas nem num grupo, nem em outro grupo, eram as quais Timóteo deveria tomar toda a atenção e prestar todo o cuidado para que pudesse ampará-las com esse sustento financeiro, de modo que elas pudessem ter o mínimo padrão de vida digno possível para sobreviver e se sustentar. Isso não era algo particular de Paulo. O que Paulo introduz aqui como ensinamento a Timóteo não é algo que ele inventou e que ele quis estabelecer agora a Timóteo na igreja de Éfeso como novo padrão de cuidado. Muito pelo contrário. O cuidado com a viúva e com outros grupos de pessoas desamparadas que não teriam condições de sustentar, na verdade, é algo que Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento, desde o Pentateuco. Quando a gente vai observar lá o livro de Deuteronômios, por exemplo, nós vamos ter menções já de Deus
instruindo o seu povo a cuidarem das viúvas, porque o intuito de Deus foi sempre de acolher e amparar estas pessoas, se utilizando do seu povo, para que elas não passassem necessidades, para que elas não precisassem a vir a mendigar, mas que elas tivessem um sustento digno a partir daquilo que o povo de Deus pudesse ofertar. Um exemplo disso está lá em Deuteronômios 26:12, depois os irmãos podem ler em casa, que na versão que eu tenho aqui diz o seguinte: quando tiverem separado o dízimo, e tudo quando produziram no terceiro ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Veja que ele já tem a preocupação de, na hora de separar o determinado dízimo, de determinada época do ano estabelecida pelo próprio Deus, fosse separada uma quantia para as viúvas. E não foi nesse único momento, mas em outros momentos, o escrito sagrado vai fazer menção a este cuidado que as pessoas têm que ter com as viúvas. Porque ele entendia que elas não poderiam ficar desamparadas, que não era do feitio do povo de Deus, que não era desta forma que eles glorificariam a Deus, desamparando e deixando ao alento pessoas que não tinham condições de sobreviver. Então o Pentateuco, os profetas, o livro de Salmos e outras menções no Novo Testamento vão falar desta necessidade do povo de Deus de estar cuidando das viúvas. Mas se haveria a possibilidade de identificar as verdadeiras viúvas, também se fazia necessário trazer a compreensão daquelas que tinham família, o motivo pelo qual elas não precisariam ser sustentadas pela igreja. E este motivo é justamente porque a estrutura familiar em que elas estavam inseridas deveria ter esta consideração, deveriam ter esta compreensão de sustentá-las e abrigá-las, entendendo que elas seriam da sua família, pertencentes à estrutura familiar a qual Deus os deixou para que pudessem cuidar uns dos outros. Vejam o que o versículo 4 vai dizer para nós. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, porque isso é aceitável diante de Deus. O apóstolo Paulo chama a atenção agora das famílias, para que Timóteo esteja instruindo agora as famílias. Aqui, se há dentre elas alguma viúva que não tem condições de sustentar, mas existe uma família por trás que pode exercer este cuidado, que assim o faça. Porque esta ação piedosa deve ser praticada primeiro por aqueles que estão dentro dos seus lares. O apóstolo Paulo aqui já está chamando a atenção da igreja para que eles não utilizem de infelizes, hipocrisias, atos hipócritas. E o que seriam estes? Seriam atos de piedade com pessoas estranhas, com terceiros, com pessoas de fora, e em contrapartida deixassem mendigar aqueles que são da própria família. Porque nisso estaríamos nos igualando aos próprios fariseus, que fariam ações para com terceiros com o intuito apenas de receber vã glória humana. Não há motivos para que eu pratique de misericórdia para com um terceiro, com um outro, com um desconhecido, e deixar mendigar aquele que é da minha própria família, a minha mãe, a minha avó, que agora numa situação em que elas se encontram não podem mais se sustentar. Porque nisso eu estou ferindo os princípios da palavra de Deus. Que intuito, que postura seria minha, quanto filho, quanto neto, de deixar desamparado a minha progenitora, aquela que sempre cuidou e me amou e estabeleceu a relação comigo, familiar, um vínculo de cuidado e amor durante todo o tempo. E agora, na hora da necessidade, eu estaria desamparando, eu estaria deixando à mercê da sua própria sorte. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo vai dizer que a família deve exercer em todo o tempo o sustento sobre estas pessoas. E aí está a segunda lição. A segunda lição nos mostra que cuidar da família é sustentar financeiramente em todo o tempo aqueles que não têm condições de se sustentar. Se você na sua família tem alguém
que infelizmente não está podendo se sustentar por algum infortúnio atual que tem passado, você glorificará a Deus, mostrando uma atitude piedosa para com ele, para com ela. Porque foi para isso que Deus tem sustentado e abençoado você neste momento tão propício. É para que você seja instrumento da vida de Deus na vida do outro. Recentemente, quando eu falo já tem aí mais de um ano, nós perdemos o nosso avô e a minha avó tornou-se viúva. E graças a Deus hoje você já tem outros benefícios que amparam as viúvas, benefícios sociais, e ela agora ficou na dependência de receber a pensão do meu avô. Mas a gente sabe que o processo burocrático demora. E a renda do meu avô passou cerca aí de 5 a 6 meses sem entrar. Mas, pela misericórdia de Deus, os filhos e os netos puderam cumprir aquilo que a palavra de Deus estabelece. E conseguiram ajudá-la, sustentá-la durante todo esse período, enquanto o trâmite burocrático ainda estaria sendo resolvido. Isso não é algo do que podemos nos vangloriar, porque isso é cumprimento daquilo que Deus nos deixou para que fizéssemos. Errado estaríamos se fizéssemos diferente disso, se estivéssemos desamparado a nossa avó, a nossa mãe, ao relento. Agradamos a Deus, engrandecemos e exaltamos a Deus quando exercemos o cuidado de Deus para a vida do outro, principalmente com os que são da nossa casa. Já são 19h51, as horas estão bastante avançadas e eu queria correr agora para o último ponto, que está no versículo 8. Até agora nós vimos que cuidar da família é corrigir em amor. Vimos agora que cuidar da família é sustentar financeiramente, se necessário for, aqueles que precisam desse sustento. E no versículo 8 nós vamos trabalhar a verdade de que cuidar da família é independente de quem seja a pessoa dentro do círculo familiar, ou independente da necessidade que o outro esteja passando. O nosso dever é glorificar a Deus, amparando, socorrendo e sustentando Ele em todo o tempo, em qualquer que seja a sua dificuldade. Veja o que diz o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente do da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Veja que, diferentemente do que Paulo já vinha tratando anteriormente, tratando de grupos específicos, digamos assim, agora ele se propõe a não mais tratar de grupos específicos, mas tratar de uma maneira abrangente, de uma maneira que incluísse todas as pessoas do ciclo familiar, distantes ou próximas, tendo problemas financeiros ou outro tipo de problemas qualquer. Veja que ele utiliza a palavra ora, se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, de todos aqueles que estão ao seu redor, tios, tias, primos e primas, ou dos de sua própria casa. E aí seriam irmãs, irmãos, pai, mãe, filhos e filhas. Então ele colocou todo mundo junto agora e disse, independente de ser um parente próximo ou um parente distante, independente de se está no seu dia a dia ou fora do seu dia a dia, é dever seu cuidar destas pessoas. Porque ele completa dizendo o seguinte, ora, se não tem cuidado dos seus, e dos da sua própria casa tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Agora ele coloca que essas pessoas, nesse âmbito de proximidade, todas elas devem estar debaixo do cuidado familiar a qual estão inseridas. Independente de quem seja, da situação que esteja passando, da dificuldade, se é problema financeiro, se é um problema emocional, se é um problema psicológico, se é um primo, um tio, uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, não interessa. Glorificamos e exaltamos a Deus quando entendemos que estas pessoas são alvos do nosso amor e da nossa piedade para que Deus seja glorificado a partir do momento que cuidamos delas. É isso que Paulo está afirmando a Timóteo no versículo 8.
e que se fizermos qualquer coisa ao contrário disso, somos pior do que os incrédulos e negamos a fé, pois estamos rejeitando, num ato quase que desumano, aqueles que têm cuidado de nós, aqueles que pertencem ao nosso ciclo familiar e que estão inseridos dentro da nossa família. Seria totalmente contrário àquilo que Deus tem nos chamado para fazer e para viver, se deixássemos de cuidar, tendo nós condições de cuidar daqueles familiares que têm passado por dificuldades e por necessidade. Se fizéssemos isto, se fizermos isto, a palavra nos instrui, nos afirma, nos informa que temos negado a fé. Porque é impossível que possamos manter a fé em Deus e termos Deus como Senhor, quando num ato tão brutal conseguimos negar ajuda e auxílio até mesmo àqueles que pertencem à nossa família. Se fizermos isso, certamente estaremos mostrando o quão distante estamos daquele que dizemos amar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é exatamente o contrário que Paulo nos chama a fazer. Ele nos chama a viver a verdade do Evangelho na vida do outro, no cuidado com o outro. Em outras palavras, ele está dizendo, Timóteo, glorifique e exalte a Deus, instruindo as pessoas para que elas louvem e honrem ao nome de Deus, cuidando dos seus familiares em todo o tempo, em qualquer circunstância. Por mais difícil que seja a família, e toda família tem problemas, o Senhor não nos isenta da obrigação, como seus filhos e servos, exalarmos seu amor e cuidado perante aquilo que Ele tem nos chamado para viver e amar ao outro. Então, cuide dos seus, ame os seus e mostre a grandeza da glória de Cristo existente na sua família e na sua vida a partir do cuidado com o outro. Foi para isso que Deus lhe chamou. É por isso que a terceira lição que tiramos disso é que devemos cuidar de todos sem distinção, independente de quem seja a pessoa ou o problema, porque isso evidencia quem somos. Isso evidencia que somos servos e instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida do outro. Que nós possamos glorificar e exaltar ao nosso Deus a partir da maneira e da forma como temos cuidado daqueles que são nossos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que Ele permita que em mais momentos tenhamos a possibilidade de aprendermos da Sua palavra e que possamos pôr em prática as lições que tiramos aqui nesta noite. De entendermos a seriedade e a graça e grandeza que é a possibilidade de estarmos imersos numa estrutura familiar e que essa estrutura em todo o tempo glorifica e exalta o nome do nosso Deus. Se a palavra de Deus confrontou o seu pecado, como tem confrontado a mim, e disse que você precisava tomar uma estrutura diferente, um padrão diferente, um posicionamento diferente para a sua família, hoje é noite de você mudar aquilo que você tem feito para que a partir deste momento comece a glorificar e exaltar ao seu Deus na maneira como você vive em família, para que essa família espelhe e espalhe a glória de Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade de lermos e compartilharmos a tua palavra. E porque nesta noite, mais uma vez, tu falastes ao nosso coração. Nós nos humilhamos a ti e pedimos perdão porque muitas vezes temos falhado com as nossas famílias. E te pedimos, Senhor, ajuda-nos a acertar. Porque vivemos a tua palavra, vivemos a tua vida em nós. E vivendo essa vida em nós, o que tu nos convida é um padrão bíblico de vida em família. Um padrão que glorifica e exalta o teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, despede o teu povo em paz, glorifica e exalta-te nas nossas vidas a partir do momento em que vivemos para te adorar, engrandecer e exaltar teu santo nome. É o que eu te peço e eu te agradeço por tudo. Abençoe os nossos irmãos e concede-lhes uma semana em paz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho 1 minuto e eu quero dar alguns avisos. Primeiro aviso é que os irmãos continuem contribuindo com a Cesta do Amor
para que possamos ajudar outras pessoas que têm necessitado neste momento de pandemia. O segundo, continue com seus dízimos e ofertas para que Deus os continue se utilizando destes recursos financeiros para abençoar a sua igreja e os seus irmãos. O terceiro, continue se inscrevendo no nosso canal no YouTube para que possamos conseguir glorificar a Deus com as transmissões. E que Deus abençoe e possa estar com